Bom, pessoal, agora então, seguinte, a aula de hoje é a aula 12 aí de vocês, né? Classificação, degradação e conservação dos solos. Claro que ela é uma aula que está continuando a aula passada, né? Que era aquela sobre pedogênese, sobre processo de formação de solo. Então, vamos só relembrar algumas coisinhas da aula passada. Lembra que a gente falou sobre as camadas de solo, né? Os perfis de solo ali. A gente teria uma rocha-mãe, que ainda bem aqui no fundo, que ainda não foi intemperizada, e conforme a gente fosse se aproximando da superfície, a gente teria, então, sedimentos cada vez menores, e aqui na superfície, uma camada rica em matéria orgânica que a gente entenderia como o horizonte O, né? O horizonte O, rico em matéria orgânica, e o horizonte A seriam as camadas superficiais, e camadas subsuperficiais seriam o B, o C e a rocha-mãe, né? Toda essa parte de rocha intemperizada aí que a gente chama de regolito. Tranquilo para todo mundo? A gente também viu na aula passada, né, a questão das texturas de solos, tamanhos de grãos e essa condição aí que daria a textura do solo a partir do diâmetro médio dos grãos, né, dos clastos, dos pedaços de rochas que compõem o solo. E aí a gente viu que areia é um tamanho, argila também é um tamanho. A gente também identificou na aula passada a questão de solos arenosos e solos argilosos. Um solo arenoso ele tem maior espaço entre os grãos, né? Por quê? Porque são grãos maiores. Isso possibilita a infiltração de água e, por outro lado, quanto mais água consegue infiltrar nessa estrutura do solo, mais suscetível é à erosão esses solos que são compostos por grãos de tamanho areia ou maiores. Do outro lado, a gente tem os solos argilosos. Os solos argilosos têm um espaço bem pequenininho entre os grãos, né, nos poros, o que dá uma menor infiltração de água. Ele é quase que um solo que absorve muito a água, né, e isso acaba tornando menos suscetível à erosão, esse tipo de solo composto por sedimentos menores. Tranquilo? Isso a gente viu na última aula, né? Bom, ó, esse solo aqui, vamos lá. Tu tá vendo, então, um perfil de solo. Esse solo, tu está identificando a camada superficial ali, que tem uma grama, né, um pasto, vamos dizer assim, e as raízes aqui, foi feito um corte, né, como se fosse um barranco, assim, na beira de uma estrada, por exemplo, e está exposto ali esse horizonte O, e depois a gente já tem um horizonte A, e conforme a gente vai baixando aqui, né, se aprofundando no solo, os sedimentos vão ficando menores. Esse solo aqui para vocês, ele parece um solo arenoso ou um solo argiloso? Vocês acham que tem muito espaço entre os grãos aqui? Parece para vocês que esse solo tem água, não tem água? Como que vocês estão vendo? Bom, como vocês não têm como interagir aqui, né? Eu não estou vendo nenhum de vocês. Esse daqui é um típico solo argiloso, ou mais argiloso. A gente percebe mesmo a olho nu poucos espaços entre um grão e outro, e esses espaços ou estão preenchidos com matéria orgânica, ou estão preenchidos com água que está acumulada aqui. Esse é um solo extremamente capaz de uma produção vegetal grande, né? É legal a gente ver isso daqui também, a lógica para relembrar. Um solo, ele é composto por basicamente quatro coisas: minerais, aqui, né? Elementos químicos aí, minerais, a parte biológica, que pode ser a microbiologia do solo, né? Desde minhocas até outros seres, a parte de matéria orgânica, que está dentro dessa questão, né? Matéria orgânica viva e morta, né? Então, seriam minerais, matéria orgânica viva e morta, ar e água.
relembrando, né, tem um tipo de solo que não tem ar porque ele congelou e a água expandiu seu volume e ocupou o espaço que teria para o espaço do ar, que a gente chama de permafrost, né, os solos de altas latitudes. Bom, aqui tem um mapa de solo. Meu Deus, imagina que a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, fez um mapa de solos e vocês podem ver que é um nível de detalhamento absurdo. Olhem aqui as tabelas de quantos tipos específicos de solo por características físicas, características químicas a gente tem no Brasil. Claro que isso aqui serviria para um agrônomo, para alguém que fosse buscar uma alta produtividade aí na questão agropecuária e por aí vai. Não é o que nos interessa hoje aqui nessa aula, né? A gente vai estar fazendo uma prova em nível de ensino médio. Essa classificação aqui é uma classificação muito densa, ok? Vocês têm aí no material de vocês uma classificação menos densa. Então, deixa eu voltar aqui. Olha só, tem incontáveis tipos de solos no Brasil, incontáveis, numa escala de detalhamento muito grande, que seria aí para um agrônomo, para a Embrapa, para a Emater, enfim, para essas instituições que de fato estudam solos. Nós, no vestibular, ou no material do ângulo, que é um material que preza sempre pelo excesso, né? Tipo, a gente vê muito mais coisa, o que em algum momento pode tornar as provas da URGS até bem mais fáceis. O que a gente teria? Uma classificação de solos, onde a gente identifica 2, 4, 6, 8, 10 grandes tipos de solos. E é interessante a gente aqui dar uma olhada nas principais regiões onde acontecem esses solos. Eu fiz depois um esquema um pouco melhor para vocês, né? Mas olha só para a gente se dar conta. Latossólico, um latossolo, vocês já devem ter ouvido falar em latossolos, que seriam solos profundos. A gente teria em boa parte da região norte, boa parte da região centro-sul aqui, alguma coisa do nordeste. Depois, por outro lado, olha aqui o último, solos poucos evoluídos, neossolos, solos novos, solos recentes. A gente teria nessa porção aqui na transição, né, do que a gente chama de centro-oeste para a região norte, e a gente teria muita presença dele aqui pelo nordeste brasileiro e também no Rio Grande do Sul, que é uma questão que a gente vai ver mais para frente, ok? Mas, claro, a gente não vai precisar entrar num detalhamento tão grande a partir de uma classificação, em que pese essa classificação ser muito menos complexa do que a classificação da Embrapa, essa classificação que tem no material de vocês, ela é uma classificação também muito densa. Então, a gente vai ver alguns tipos desses solos, os predominantes, tanto em área como em utilização agropecuária, né? Então, vamos lá. O primeiro que a gente tem que ver são os latossolos. Olha que legal, eu coloquei aqui no cantinho para vocês, ó. O meu mouse parou. Latossolos, 39% da área total do país. Então vamos lá, 40% do país são latossolos. O que são esses latossolos? São solos que sofreram diversas e muitas transformações no seu processo. São solos que existem há bastante tempo e esses solos eles acumulam uma quantidade de água suficiente para dar uma boa irrigação, para manter as plantas e as vegetações. Por quê? Porque apresenta uma textura argilosa. Então é interessante a gente lembrar disso, né? A gente não quer um solo totalmente argiloso, porque ele seria um solo encharcado, né? Onde a água ficaria aí comprometendo a raiz das plantas, não deixando o ar circular aí entre as raízes das plantas. E então, portanto, a gente não gostaria de um solo totalmente argiloso.
Então, o ideal seria uma quantidade de argila suficiente para que desse uma estrutura de solo. Claro que nesses 39% de Brasil que são latossolos, a gente vai encontrar alguns tipos de latossolos. Um latossolo mais vermelho, vermelho-amarelo, amarelo, bruno, que é esse mais cinzinha, aí, mais próximo de um claro, né? E alguns desses latossolos a gente até depois vai ver os nomes deles. Mas só para que tu entenda, a grande porção do Brasil, a grande parte do território brasileiro, então, 40% são latossolos. Solos profundos, com horizontes profundos. A gente tem que descer muito para encontrar aquela parte não intemperizada ainda da rocha, ou até mesmo a rocha-mãe. Tranquilo? Outro tipo de solo que a gente tem são os argissolos. Olha que interessante. Eles são 24% da nossa área brasileira, né? E eles têm teor de argila nas camadas mais abaixo, nas subsuperficiais. Então, eles conseguiriam acumular uma quantidade de água não na superfície do solo, mas na subsuperfície. Ok? E essas variações de cor têm a ver com os minerais, com os elementos químicos que compõem aí essa estrutura, que muda bastante, uma vez que a gente tem um quarto do território brasileiro como sendo com os argissolos. Então, assim, professor, eu preciso saber quais são os solos predominantes no Brasil, porque, sei lá, se a URGS perguntar isso. Primeiro, a URGS não vai perguntar assim, né? Mas ela pode fazer ali uma afirmação. Então, a gente pode ver que 63%, 2/3 do território brasileiro, a gente tem latossolos e argissolos. Esse seria um número, né? 2/3 da nossa área seriam, então, latossolos e argissolos. Quais as características? São solos com uma quantidade suficiente de argila, de grãos do tamanho argila, que promovem aí uma boa absorção da água e uma boa estrutura para que as plantas possam se desenvolver. Ok? Depois, a gente teria os neossolos, que a gente já falou alguma coisa sobre isso, lembram? Sobre os neossolos, que são solos jovens. Pelo fato deles serem solos jovens, a gente pode encontrar algumas pedras neles aí. Essas pedras que a gente vai encontrar neles, a gente pode chamar eles de um solo litólico, né? Que seria um solo litólico, um solo que vai aparecer aí, como que eu posso dizer para vocês? Pedras, lito, rochas, ok? São solos jovens aí, ocupam 15% do território, e se esses solos jovens aí ocupam 15% do território, a gente tem que fazer algumas práticas agrícolas caso a gente queira produzir, como, por exemplo, colocar mais matéria orgânica, ou mesmo irrigar esses solos, porque eles ainda não estão num processo de formação comparável aos latossolos, que são solos antigos, e aos argissolos, que também têm uma boa idade, ok? Então, aqui a gente já está falando de quase 80% do território brasileiro coberto por 3 tipos de solos, que seriam os latossolos, os argissolos e os neossolos. Depois, ainda nessa vibe, né, da gente tentar identificar, a gente tem esses aqui, ó, que a gente vai chamar de plintossolos. É um nome de... Opa! Passei aqui. É um nome um pouco mais difícil, né? Ele ocupa 6% do território. Então, com esses 4 tipos de solo, a gente tem 69, 79, 85% da área brasileira é basicamente 4 grandes tipos de solo, ok? E é interessante a gente lembrar desse plintossolo aqui, que a gente encontra desde a região norte do país, o principal dele é na Amazônia, mas a gente também encontra, aqui ficou tapado para vocês, nordeste, centro-oeste e sudeste do Brasil,
ok? A gente também teria esse plintossolo aqui. Olha que interessante, uma drenagem imperfeita, com ciclo de redução e oxidação de ferro. Daqui a pouco aqui a gente pode encontrar as lateritas, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, ok? Então, Alexandre, quais são os principais tipos de solo no Brasil? 4: latossolos, argissolos, neossolos e plintossolos, ok? Te dedicando aos latossolos e os argissolos, tu já contribui aí ou já entende 2/3 da área brasileira. Perdão, pessoal. Senhor, mas eu nunca ouvi falar esses nomes, eu nunca prestei muita atenção em latossolos, argissolos, nossa, que nomes difíceis e tal. Então vamos lá. Normalmente nas provas aparece assim o nome: terra roxa. Isso, tu já ouviu falar? Massapê, salmourão, solos aluviais. Então, claro que a parte que a gente viu até agora, os latossolos, os plintossolos, neossolos e argissolos, são conceitos interessantes, nomes interessantes para ambientar vocês para uma questão que possa vir com um grau de dificuldade mais alto. Mas, basicamente, as questões, quando elas falam do solo, quando elas citam solo, elas se referem numa parte um pouco mais simples, né? E eu não estou falando isso só para tranquilizar vocês. Claro que eu estou falando isso para tranquilizar, mas é que para que a gente não fique tão apegado a não saber o nome, a nomenclatura, porque às vezes aparece com outros nomes, né? Mas vamos lá, vamos tentar organizar isso. Terra Roxa, todo mundo já ouviu falar. A gente teve um derrame de basalto na separação da América do Sul da África. Esse derrame de basalto cobriu uma parte na África, cobriu uma parte no que hoje é o território brasileiro. Essa parte, então, que foi coberta, era um grande deserto, que a gente chama de Botucatu. Um deserto é um ambiente eólico, o tamanho de grão predominante é areia. Então, a gente tinha dunas que foram cobertas com esse vulcanismo fissural por uma camada de basalto. Até onde vai essa camada de basalto? Começa no norte do Rio Grande do Sul, perdão, e vai até Goiás. Esse basalto começou a sofrer intemperismo físico, químico, começou a se desagregar e formou aí em cima dele, desse basalto, um solo extremamente fértil, chamado de terra roxa. Terra roxa porque roxo em italiano, vermelho, né, e tal, é uma terra avermelhada, é um solo eluvial, ele se formou em cima da rocha-mãe. Onde a gente encontra, então, no norte do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, no oeste do Paraná, numa parte do Mato Grosso do Sul, Minas, o oeste de São Paulo. O oeste de São Paulo, inclusive, é onde tem a maior fertilidade, né? O Planalto Ocidental Paulista. E é um solo onde tem uma grande produção agropecuária, porque o solo responde muito à produção agropecuária. Ok? Depois a gente teria o solo de Massapê. O solo de Massapê, principalmente encontrado no litoral nordestino. Lá a gente tem um tipo de rocha que é o gneiss, que é um granito que foi metamorfizado. Esse granito, esse gneiss, ele passou por intemperismo. A gente tem que lembrar que a gente está no litoral nordestino, né? Quando a gente fala de Nordeste pela primeira vez, a gente tenta lembrar, é seco e tal. Não, o litoral, a zona da mata, é úmido e quente. Então, esse intemperismo químico aí, que aconteceu pela água e tal, formou um solo bastante fértil que aí se desenvolveu a Mata Atlântica, por isso que a gente chama de zona da mata. Esse solo, então, muito fértil, muito rico em matéria orgânica, acabou sobre ele se instalando a Mata Atlântica, e essa mata foi tirada e hoje basicamente se plantam lá cana-de-açúcar, e a gente já viu, né, a ocupação pelo litoral nordestino com cana-de-açúcar, com cacau, com café, que são as grandes produções aí nesse solo.
Salmourão é um solo encontrado mais aqui na região sul, sudeste, como eu coloquei ali para vocês, e olha que interessante, constituído pela fragmentação de rochas graníticas e gnáceas. O salmourão é um solo menos fértil que o massapê, que tem a mesma origem, a origem são gnáceas. Por que que o nosso solo aqui no sudeste e tal, no centro-oeste é um pouquinho menos fértil? Porque não tem tanta matéria orgânica em cima, ok? Não teve tanta força de intemperismo aí, principalmente com a umidade, certo? E os solos aluviais são todos aqueles solos que se formam nas áreas de várzeas, nas áreas baixas, nos vales, onde a gente encontra em vários lugares do país, mas esse solo se forma porque vários sedimentos das áreas altas vão sendo trazidos para essa parte baixa. E o solo se forma aí nessa parte baixa com uma composição de minerais bem diversificada, porque cada mineral veio de uma parte mais alta. Sem falar que aí vai ter acumulado a água, porque é um vale, vai ter acumulado mais matéria orgânica. Então, esse tipo de solos a gente chama de solos aluviais. Eu falei um outro nome parecido logo quando eu estava falando da terra roxa, que é eluvial. Eluvial é o solo que se forma em cima da rocha-mãe. Aluvial são solos que se formam em outros lugares onde os sedimentos foram transportados para lá. Ok? Acho que assim ficou um pouco mais simples, né? Bom, uma coisa que a gente vai ter que falar aqui, peraí que sumiu aqui uma telinha aqui para mim. Uma coisa que a gente vai ter que falar é dos latossolos especificamente. Então, vamos lá. Latossolos, aquele ali que ocupa 40% do nosso território. Climas tropicais e equatoriais. A gente já está vendo, né? Tropical e equatorial são climas quentes, muita temperatura. Equatorial são climas que chove bastante e a chuva é distribuída, está sempre chovendo. Já os tropicais, chove bastante e a chuva está concentrada numa estação, que seria quase sempre o verão, né? Salvo no clima tropical lá litorâneo, que a chuva é no inverno. Mas vamos lá, clima tropical e equatorial tem bastante temperatura e tem bastante água. Ou seja, tem um intenso intemperismo químico, o que origina solos profundos com horizontes pouco definidos. A gente não consegue enxergar ali o que é o horizonte O, o horizonte A, parece tudo a mesma coisa. Consegue ver? E é interessante aqui a gente dar uma olhada nessa estrutura, nesse perfil de solo, porque como são solos profundos e chove bastante, a gente pode ter solos lixiviados e com formação de lateritas. Lembra que eu falei lá para vocês dos plintossolos? São as plintitas. Plintitas é mais ou menos a mesma coisa que as lateritas, ok? O que a gente está falando então aqui? Deixa eu ver se eu coloquei para vocês. Eu tô com. A gente já vai voltar depois para falar o que está acontecendo aqui. Ué, deu algum pau aqui. Bom, eu já volto e falo da lixiviação para vocês, mas que eu queria que vocês guardassem, né? A lixiviação precede a laterização. Então, primeiro tem lixiviação, depois tem laterização. A URGS já perguntou sobre isso, tá? Depois a gente teria um tipo aqui de vertissolos, né? A gente vai ver que aqui a gente está incluindo o solo de massapê, que se origina desse gneiss, que é uma rocha ígnea que foi metamorfizada. A ocorrência principal é no Nordeste, tem uma boa fertilidade natural, porém é um solo muito argiloso, solos com grãos muito pequenos, o que dificulta o manejo na agricultura. Então aqui a gente vai ter que ter, para produzir nesse solo, salvo ali na zona da mata, que é especificamente o tipo de massapê, a gente vai ter que ter muito manejo da agricultura. Então a gente vai ter que estar trabalhando com uma agricultura intensiva, com muita tecnologia, o que não é a prática no Nordeste brasileiro.
Bom, a gente falou antes ali dos neossolos, e eu já tinha mais ou menos adiantado para vocês que são solos pouco evoluídos porque eles são solos jovens. Se eles são solos jovens, eles ainda a gente não vai conseguir identificar os horizontes. Ah, aqui está formado o horizonte O, horizonte A com sedimentos menores, depois o horizonte B, os sedimentos um pouco maiores e cada vez menos matéria orgânica, até chegar lá na rocha-mãe. A gente não identifica. Basicamente, a gente tem dois tipos de solos jovens, né, de solo neossolos. Os aluviais, como eu falei para vocês, eles são formados nas várzeas por sedimentos que foram trazidos e se sedimentaram nas várzeas, basicamente na época da inundação, né, na época das cheias. Então, esse solo está em constante formação aí, né? Porque cada vez que tem cheia, chega mais sedimento, chega mais matéria orgânica e o solo está se formando. Então, solos aluviais são neossolos. E também os solos litólicos ou litossolos. Olha que interessante, aqui no Rio Grande do Sul, enquanto a formação ali para vocês, as dicas, é formados em climas áridos ou frios, solos rasos e com rochas. Olha que interessante, a gente tem áridos, clima semiárido lá no Nordeste brasileiro. Então lá a gente encontraria solos litólicos. E aí é que cabe buscar na tua memória essas imagens do que tu lembra aí quando tu tá vendo a Caatinga, esses filmes de Nordeste brasileiro, que aparecem ali sempre um solo com alguns pedaços grandes de rochas ali dispostos. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente vai para a serra, que a gente chama de serra, mas que não é serra, ali em Caxias, Gramado, né? A gente sobe a escarpa do Planalto e chega lá no alto do Planalto, a gente encontra muitas construções que as bases das construções, principalmente nas colônias italianas, são feitas de pedras. Pedras que estavam ali naquele solo e que foram retiradas pelas pessoas e usaram essas pedras para construir a base das casas e alguns muros, algumas contenções de pedra. Então era mais ou menos, o solo é litólico, o solo é um solo que apresenta muitas rochas. Para eu poder operar esse solo, fazer o manejo do solo, eu tenho que tirar as pedras para que não quebre ali o meu arado puxado por boi antigamente, ou o meu arado puxado por tratores, e essas pedras eu uso para fazer algumas construções. Então, ali nessa região que a gente chama Campos de Cima da Serra, a gente vai encontrar muitas rochas, porque ali sobre o solo, que são o que caracteriza aí esse solo jovem ainda litólico, ok? Bom, eu não esqueci da lixiviação, nós já vamos falar dela. Quando a gente chega nos principais tipos de solo do mundo, a gente tem esse Chernozem, que tu já deve ter ouvido falar também, né? Que é um dos solos mais férteis do mundo, e ele está basicamente nessa região aqui no centro-norte dos Estados Unidos e no centro-sul do Canadá, e em boa parte da Europa e da Rússia, chegando até ali a China, né? É um solo que tem um horizonte superficial muito espesso, riquíssimo em matéria orgânica, fósforo e nitrogênio. Lembra quando a gente faz adubação de solo, a gente usa o adubo basicamente é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, né? E o que a gente tem aqui já pronto nesse solo? Muita matéria orgânica, muito fósforo e muito nitrogênio, ok? Pode ser comprado na Europa, na Ásia, em alguns pontos do Brasil. Olha onde? Na Campanha Gaúcha, no sul do Rio Grande do Sul, ok? Depois, nas aulas de Rio Grande do Sul, a gente vai ver mais disso ainda. Outro solo bastante fértil, né? Aqui tem uma imagem do solo, vocês têm aí no material de vocês, esse Chernozem. A gente tem esse solo de loess, sim, que onde tem na China, nos Estados Unidos e na Europa. Mas na China é onde a gente mais ouve falar dele, né? Porque é uma formação associada à deposição de sedimentos e esses sedimentos basicamente transportados aí
por vento, né? E também por rios, né? Por grandes rios. E aí a ideia é da gente ver os platôs e a formação das curvas de nível para o aproveitamento das encostas nesse solo que também é um solo considerado fértil. Tranquilo? Agora sim, a gente vai falar um pouquinho de erosão dos solos e aqui a gente vai falar daqui a pouco da lixiviação, que é uma característica lá de solos, por exemplo, do latossolo, onde a gente tem climas muito úmidos, né, com bastante chuva. Bom, o primeiro tipo de erosão, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, erosão é o transporte dos sedimentos. Enquanto a gente tem o intemperismo como a desagregação da rocha, a erosão é quando começa a levar esses pedaços que foram intemperizados embora, ok? Então, olha só, erosão por splash ou salpicamento. Sempre que as chuvas caem, a gotinha de chuva acaba, ao bater no solo, nessa parte aqui que está bastante intemperizada, ela movimenta esses sedimentos. Então, quanto mais intensa for a chuva e quanto mais torrencial for essa chuva, mais ela vai provocar a movimentação dos sedimentos a partir do próprio bater da chuva aqui na superfície do solo, ok? Outro tipo que a gente tem é o que a gente chama de erosão laminar. Então, olha que interessante. Essa água que chove, uma parte vai evaporar ali, bateu no solo e já evapora, uma parte vai infiltrar e a outra parte vai escoar na lâmina de água, que superficialmente. Esse escoamento vai se dar tão maior quanto menor for a vegetação. Nesses dois blocos aqui a gente consegue ver, né? Uma superfície sem vegetação, pouca água infiltra e muita água escoa superficialmente. Conforme tem aqui a velocidade da água e o volume de água cada vez maior, vai acontecer erosão. Por isso que manter a vegetação, principalmente em área de encostas, garante que a gente tenha uma formação, um solo aqui que vai evitar desmoronamentos. E, ao mesmo tempo, vai promover aqui, como a água não consegue correr porque fica presa aqui pela vegetação, a gente promove uma, como chama, infiltração aí da água, uma maior infiltração. Tranquilo? Olha que legal, né? Quando a água infiltra e chega no curso hídrico, ela vem sendo filtrada pelos sedimentos e chega uma água limpa. Quando a água não infiltra porque a gente tirou a vegetação, o que vai acontecer? Uma erosão, essa água que vai escoar na lâmina, aqui na superfície, vai acabar tornando o rio um rio barrento porque transportou muitos sedimentos. E aí, uma das consequências é esses sedimentos assorearem o fundo do rio, diminuir aí a quantidade de espaço para a água correr, ok? Bom, aqui, pessoal, olha só, eu vou pegar esses 2 minutos que nos restam aqui para que a gente tenha essa possibilidade. Aqui tem um bloquinho esquemático que é bom de ver. Ó. Tem os horizontes do solo, A, B, C e D. Aqui é uma rocha intemperizada. Com a vegetação, eu tenho infiltração da água. Essa infiltração é uma infiltração boa, vai alimentar aí as raízes das plantas. Depois, a gente tem um fenômeno chamado percolação. O que é a percolação? É a infiltração da água nos horizontes mais profundos do solo. Essa percolação aqui é a água infiltrando, né? Ela vai infiltrando conforme mais estruturado for o solo até encontrar uma rocha impermeável. O que a percolação provoca? Olha que legal, a retroalimentação do lençol. Lá embaixo, ó, entre a rocha-mãe, no fundo do solo, onde já está impermeável, a gente tem aqui o lençol freático. Conforme eu mantenho a vegetação, infiltra a água e essa água vai
abastecer o lençol freático, né? O nível de água subterrâneo lá. Isso é percolação, o deslocamento da água no solo, um deslocamento vertical, que vai provocar intemperismo químico. Quando a água está aqui reagindo, ela vai reagir quimicamente. Quando a água reage quimicamente e provoca a dissolução dos minerais, carregando com ela lá para o fundo alguns minerais, retirando os minerais desses horizontes mais onde as plantas alcançam e levando lá para baixo, a gente tem uma lixiviação. Então, olha só, percolação não é lixiviar, percolar é infiltrar. Quanto mais vegetação, mais infiltra, menos escoa superficialmente, mais infiltra e percola, e quando dissolve, aí tem a lixiviação. Ok, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente retoma aqui a partir dessa e continua aí entrando para as próximas aulas. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula. Não esquece, infiltração, percolação, e a percolação pode acarretar na lixiviação. Feito? Grande abraço. Beijocas. Beijo, Jana, pelo aniversário.